Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno do canal Filmes Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, continuando a nossa playlist de The Walking Dead, agora a terceira temporada. Adaptação da prisão, o governador, novas mortes, novas tensões, cenas marcantes, bastidores da produção, curiosidades, os atores. Uma temporada bem intensa para mim, eu gosto bastante. Também tem retorno de personagens e muitos desafios para Rick e companhia. Após a vinheta eu conto, não sai daí. The Walking Dead, terceira temporada, continua sendo o showrunner o Graham Mazara, e é a primeira temporada a ter 16 episódios. Muita gente não gostou, achou desnecessário. Realmente, The Walking Dead tem um problema de ritmo. Só que conforme iam adaptar a história do governador, a prisão, que realmente são arcos grandes, aí o povo foi ficando de boa. Mas isso acontece mesmo? De todas as mortes das temporadas, todas aqui foram provocadas por humanos, mais do que os zumbis. Sendo assim, os humanos são mais perigosos que os zumbis. Após os zumbis invadirem a fazenda, Rick e seu grupo vagam a esmo de lugar em lugar, até que encontram proteção atrás das grades de uma prisão. Só que a paz que reina não dura muito tempo, porque eles passam a ser ameaçados pelo invejoso do governador, um homem sádico e cruel, líder de uma comunidade não tão muito longe dali, chamada Woodbury. Agora, Rick e seu grupo precisam lutar para permanecerem naquele lugar. Antes de começar a falar da série, dos episódios, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Comenta aí se você está gostando dessa playlist, eu estou refazendo os vídeos. Se você gosta da terceira temporada, se você não gosta, qual a cena mais marcante, me dê dicas de séries para trazer para o canal. Curte aí também se você estiver gostando. E sem mais delongas, vamos embora para a série. Então vemos ali todos os personagens bem diferentes. O Herschel, o Carl cresceu de uma maneira assustadora. Eles já cansados daquela vida, de ficar indo de um lugar para o outro, sem parar, sem lugar para morar. E aí eles encontram a prisão. Primeiro precisam avançar pelos zumbis que estão ali. E eu gosto desses walkers com uniformes e capacetes. Toda a decoração da prisão demorou 2 meses para ficar pronta. Os cenários foram construídos aos arredores de Senoia, na Geórgia. Também foram implementados novos efeitos especiais, começando com bonecos animatrônicos utilizados para representar os caminhantes. Como tem a entrada da Michonne e ela mata muitos walkers com a katana, então temos misturas de efeitos especiais com efeitos práticos. A empresa responsável foi a Stargate Studios. Claro que a maquiagem continua sendo o grande carro-chefe da série. Bom, uma parte da prisão eles conseguem limpar, depois eles vão descansar. O clima entre a Laurie e o Rick, por resquícios do que aconteceu com o Shane, não anda muito bem. Acho hilária a cena que a Carol pergunta pro Daryl se ele quer dar uns amassos. E também outra coisa clássica, a Beth cantando. Também gosto como a direção aproveita o cenário da prisão. Tudo bem que alguns são construídos digitalmente. Tem as celas, corredores escuros, torres de vigília, os pavilhões, floresta em volta, mais uma vez, dando aquele clima de aparente segurança, mas a ameaça vem aos poucos. Então eles conseguem se instalar, mas a faxina tem que continuar. O Herschel é mordido na perna. No desespero, o Rick vai lá com a machadinha e corta. É uma cena bem violenta, bem gore. A produção e os efeitos práticos estão mais caprichados. Temos corpos apodrecendo, os corredores sujos, e eles encontram prisioneiros que estavam escondidos ali há muito tempo, desde que começou o surto. Detalhe, eles nem sabiam desse surto. E conhecemos a Michonne, interpretada pela Danai Gurira, que está cuidando da Andrea. Ela anda com 2 walkers, sem a mandíbula e sem parte do braço, efeitos especiais também. Ela consegue se camuflar entre a horda, né? Rola uma tensão territorial entre os prisioneiros e o grupo do Rick. Eles se atrapalham na hora de matar os walkers, então o Rick já vai ficando cismado com o líder deles. Quando o Thomas é ferido mortalmente ali, ele é morto de uma forma brutal pelo líder. O Rick já fica com o radar ligado. Após o cara quase empurrá-lo em direção aos walkers, quase cortá-lo com um facão, o Rick vai lá e o mata. O Andrew, outro prisioneiro, escapa, mas o Rick deixa ele para ser devorado pelos walkers do lado de fora. Temos também o Oscar, interpretado pelo Vincent Ward, e o Axel, interpretado pelo Lil Temple. Eles ficam amigos do Rick. O Axel faz amizade com a Carol, tem uma cena hilária que ele acha que ela é lésbica, e o Herschel acorda numa boa. Detalhe, o ator Scott Wilson tirou vários cochilos
tiros durante essa cena que o Russell tá desmaiado. Na HQ, quem tem a perna amputada é o Dale. Acontece ali uma queda de um helicóptero, a Andrea e a Michonne presenciam tudo. E chega o governador com seus ajudantes. Quem interpreta é o David Morrissey, muito bem. Eles socorrem um sobrevivente, a Michonne, para não ser descoberta, mata os zumbis que estavam acompanhando ela. Mesmo assim, quem aparece? O Merle, com um gancho no braço, e a capanga do governador. Conhecemos Woodbury, as pessoas aparentemente vivem bem, o governador como se fosse mesmo um líder que mantém os bichos afastados. Guardas armados na entrada, vão matando, né, os zumbis que se aproximam. O Merle conta para Andrea como sobreviveu e a Andrea vai aos poucos simpatizando não só com o Woodbury, mas com o governador. A gente sabe que eles têm um caso. Originalmente, o Glenn, a Michonne e o Rick chegavam ao Woodbury. Aí na série foi a Andrea e a Michonne. De primeiro, o governador é solícito, gentil, acolhedor, muito cavalheiro, mas a gente sabe que ele é um psicopata. A Michonne já desconfia dele. Ele interroga um dos sobreviventes do helicóptero para saber onde estão os outros do grupo. Junto dos capangas, eles fuzilam o grupo militar. E aí tem aquela cena sensacional do aquário, do governador com as cabeças. Tem um Blu-ray comemorativo de colecionador que tem os aquários. O plano vai abrindo, vemos as cabeças e também a cabeça do militar que estava sendo interrogado. Conhecemos o Milton, quem faz é o Dallas Roberts. Ele faz experimentos na intenção de ajudar o governador a descobrir uma cura para a filha. E a Andrea e a Michonne ficam naquela discussão se vão ou não embora de Woodbury. Ela encontra vários walkers presos, já desconfia ainda mais do governador. E tem um momento que o pátio da prisão é invadido por walkers. O alarme dispara e o Rick não sabe o que fazer. Eles se separam. Quem causou esse furdunço foi o Andrew. O Oscar mata ele depois. O T-Dog acaba sendo mordido e devorado pelos zumbis para ajudar a Carol a escapar. A Carol é dada como morta. Originalmente o T-Dog apareceria em poucos episódios. Ele foi até a terceira. E a Lori sente as contrações do parto. Quem vai ter que fazer é a Meg. A Carol chegou a pegar zumbis para treinar também. Então a Meg acaba cortando a barriga da Lori, não tem muito o que fazer e ela morre. Resta ao Cal dar um tiro de misericórdia na mãe, para não voltar como zumbi. A Lauren Cohan, a Meg, disse em entrevista que essa cena deixou ela muito mal, ela não queria fazer e queria até sair da série. E foi difícil também pro elenco gravar esse episódio. E aí temos a cena que o Rick fica sabendo do passamento da esposa, a cena que virou até meme. Confere aí. Oh, no, Eu acho ela memorável, bem atuada. E o Andrew pediu para Sarah, a que faz a Lori, não estar presente na cena. Ela ficou lá nas vans, onde tem a produção, onde eles ficam acampados acompanhando tudo. Depois da cena, ele mal conseguia encará-la, olha só. A morte da Lori nos quadrinhos é diferente. Ela dá à luz, normalmente, a Judith, mas ela é morta pela Lily Call durante o ataque do governador à prisão. O tiro a faz tombar sobre a Judith, que morre também. A bebê Judith é interpretada por duas irmãs gêmeas. O Call também iria morrer originalmente. E a cena bizarra do governador penteando o cabelo da filha, zumbificada. Aí o Daryl e a Meg conseguem suprimentos para a criança. E aí o Rick vai surtando, matando os zumbis que encontra pelo caminho, vê o fantasma da Lori. A princípio dá a entender que ele rejeitou a Judith, porque ela foi responsável pela morte da mulher amada. Mas depois ele passa a gostar da criança. E também nem sabe se ele é o pai. Tem uma cena que ele esfaqueia a barriga de um zumbi, bem rechonchudinho, ele teria comido a Lori. O que mostra exatamente esse sentimento reprimido dele, esfaqueando a barriga com relação à criança. Depois tem a tal ligação que ele recebe, que seria de alguém pedindo ajuda ou dizendo que tem um lugar seguro, mas não. Se trata de um delírio, ele conversa com várias pessoas que ele conheceu que já morreram. Depois ele vê o Shane e o Woodbury quando eles invadem lá para resgatar o Glenn e a Meg. Depois ele carrega a filha no colo e posteriormente batizam de Judith, em homenagem à professora do Cal. A criança representa um recomeço nesse novo mundo, a chance de sobrevivência. Michonne decide ir embora de Woodbury. A Andrea fica, mas ela se depara com uma apresentação pra lá de bizarra. Fica o Merle e o Martinez lutando entre os walkers presos. O Martinez é interpretado pelo José Pablo Cantillo. E eles lutam ali e a Andrea não gosta. Este episódio também marca a última vez que o Glenn usa seu boné. Então, a mando do governador, o Merle arma uma emboscada para Michonne. Ela mata alguns dos homens ali dele e escapa, mas leva um tiro. Posteriormente, ele sequestra o Glenn e a Meg. Aí a Michonne ouviu falar da prisão, da Judith, e foi pra lá. Também toda suja de sangue e vísceras. Todos pensavam que a Carol tinha morrido, mas aí o Daryl a encontra, machucada, bem fraca,
e desnutrida. Glenn e a Meg são torturados psicologicamente pelo governador. O rapaz leva surra, encara um zumbi. O vilão quer saber de onde eles são. Depois de tanto torturar, tanto ameaçar, a Meg conta. Então já vemos do que ele é capaz de fazer. Então a Michonne conta sobre o governador e sobre Woodbury. Ela, Rick, Daryl e Oscar vão até a cidade resgatar os dois amigos. Tem uma cena que a Andrea acompanha um experimento de um senhor que se voluntariou para ajudar na possível cura, o Sr. Coleman. Só que depois ele acaba morrendo, volta como zumbi e a Andrea vê que não tem jeito mesmo. Quando os Walkers estão devorando intestinos ao longo da série, o Eremita, por exemplo, são invólucros de silicone com churrasco dentro. Os zumbis que não comem carne são colocados recheios vegetarianos. Conhecemos a Sasha, interpretada pela Sonequa Martin Green, e seu irmão Tyrese, interpretado por Chad Coleman, fugindo com Allen, Donna e Ben. A Donna está ferida e morre. E aí eles chegam à prisão. Quem tem que lidar com a situação é o Cal, porque o Rick está fora. O Allen tem um caráter bem duvidoso e ele quer tomar a prisão. Na série, o Daryl é o braço direito do Rick, mas nas HQs é o Tyrese, que antes do surto era vendedor de carros. Nos quadrinhos ele aparece no grupo de Atlanta. Então vemos a Andrea envolvida com o governador e o Merle dividido, porque o irmão dele tá com o Rick no grupo da prisão. Então o Rick, Michonne, Daryl e Oscar invadem a cidade. Glenn e a Meg conseguem escapar, derrubam alguns dos seguranças do governador e com direito a fumaças e mortes ali, troca de tiros. O Oscar acaba sendo atingido e morre. E a cena do confronto entre a Michonne e o governador. Primeiro ela encontra a Penny, acha que é uma criança normal, vê que é um zumbi, ameaça matá-la, o governador aparece, pede para ela não fazer isso, ela encrava a espada na menina e os dois começam a lutar. Ela quase é mordida pelas cabeças quando os aquários caem, é uma cena bem tensa, e ela encrava o vidro no olho dele. A Andrea a impede de matá-lo. E aí ele passa a pensar em vingança e acusa o Merle de ser traidor na frente de toda a cidade. O Daryl não conseguiu escapar e os irmãos têm que lutar contra os Walkers. O Rick e a Meg voltam para resgatar eles. Os moradores ficam assustados com isso, querem ir embora. A Andrea assume meio que a liderança ali, enquanto o governador só fica pensando em vingança. E ele fica falando com a Andrea que o pessoal da prisão é perigoso. Ela ainda não sabe quem são eles. Na série, a Michonne machuca o olho do governador em defesa própria, certo? Nas HQs, ela tortura ele. Nas HQs, o governador perde o olho direito, aqui ele perde o esquerdo. Além disso, ele perde o braço, a orelha e as bolas. Ao todo, tinham 24 cabeças nos aquários do governador. Claro que com a chegada do Merlin, as coisas ficam feias, né? Então o Daryl acaba indo embora com ele. Depois de muito debaterem lá na prisão, o Rick despacha Tyrese, Sasha e companhia. O Glenn, cheio de vingança, planeja um ataque ao governador, eles debatem bastante, o Russell quer ir embora, que o Glenn e a Meg ainda estão traumatizados com o que aconteceu. O Daryl se irrita com o comportamento egoísta do irmão e também quer voltar para a prisão. E vemos também que o Rick não está muito preparado para continuar como líder. O roteiro tenta abordar esse colapso mental nos personagens. Então o governador ataca a prisão, mata o Axel, inclusive, vem um caminhão cheio de walkers. Quando o Rick estava no meio ali da confusão, o Daryl e o Merlin aparecem. Aquela cena do rio Yellow Jacket e a invasão à prisão foi muito difícil de gravar por conta de um furacão que teve, o Isaac. A atriz que faz a Lori, a Sarah, voou de helicóptero só para reviver a Lori nessa cena com o Andrew Lincoln. O Glenn Mazzara afirmou que queria matar a Beth e o Carl ao invés do Axel. E rola ali uma discussão sobre o que fazer com o Merlin. A Andrea descobre que são seus amigos de Atlanta que estão na prisão e ela vai até lá pedir pro Rick baixar a guarda. Só que a Carol fala pra ela, o governador tem que morrer. Ela quase o mata no final do episódio, mas desiste. Mas o Greg Nicotero em entrevistas disse que sim, ela mataria o governador. Ele também diz que estava muito dedicado à construção da Andrea. Aqui ela funciona muito melhor do que na segunda temporada. Então a Sasha e os outros ficam em Woodbury e eles contam ao governador sobre o grupo do Rick. Aí o Rick, a Michonne e o Carl vão em busca de suprimentos. Esse episódio é do Morgan, o Clean. Eu gosto porque o roteiro foca na amizade entre o Carl e a Michonne. Ele ainda está desconfiado da chegada dela, então ali eles passam a ficar amigos. Eles passam por alguns apuros só para o menino resgatar uma foto dele com a mãe e o pai. E a volta do Morgan, como eu falei, que perdeu o filho, que foi mordido pela mulher, então ele teve que matar a mulher e o filho, e ficou, limpando
o mundo dos zumbis, como ele diz. Eu gosto que tem essas estacas, o cenário também é bem legal, pichações, armadilhas. O cara montou uma fortaleza para se proteger. Mas aí vive pela culpa, o arrependimento e o luto. Teria uma cena que o Morgan faria referência aos sussurradores. Tem uma cena que foi cortada que o Greg Nicotero disse que a Andrea tentaria matar o governador. Ela só mostraria cortando algo, e a garganta dele. Ele apareceria com o pescoço enfaixado, e ele a expulsaria de Woodbury pela tentativa fracassada de matá-lo. E esse episódio do Morgan é o favorito do Robert Kirkman. Tem o encontro do Rick com o governador. Acho engraçado que o Daryl, o Russell, conversam de boas com o Milton e o Martinez, enquanto os líderes não se dão bem, não se entendem. A Andrea tenta ali apaziguar, não consegue. Todo mundo sabe que nos quadrinhos o governador arranca a mão do Rick. Aqui os produtores decidiram não fazê-lo, embora haja algumas referências ao longo da série. O diálogo entre o Rick e o governador são ótimos, ninguém pensa em ceder. O governador oferece um acordo, entregar a Michonne, e aí deixa todo mundo em paz. A gente sabe que ele não vai fazer isso, né? E o Rick fica nesse dilema. Vale a pena arriscar a vida por uma pessoa que acabamos de conhecer, mas será que ele vai manter a palavra, o governador? E em conversa com o Milton, o vilão diz que vai matar o Rick a qualquer momento, mesmo com a entrega da Michonne. O Daryl encontraria um cavaleiro sem cabeça montado num cavalo vivo. O ator realmente escolheu a besta, 380 Striker. Então a Andrea já começa a temer o governador, quando vê que é um psicopata mesmo. Tem a sala de tortura dele, ela consegue fugir rumo à prisão. Quando ela está se aproximando, ele a leva embora. Quase que o Rick vê ali um movimento estranho, coitada, e ela é levada para a sala de tortura. Sasha e Tyrese começam a não gostar dos métodos do governador. Tem um buraco ali onde ele mantém os Walkers, ele quer levar para confrontar o Rick na prisão, só que o Milton taca fogo em todos. Claro que o vilão descobre e também leva ele para a sala de tortura. O Rick está inclinado a entregar a Michonne mesmo. Para isso ele pede ajuda do Merle. Aí ele leva a moça em direção à cidade, eles passam a conversar e ele a solta. Depois o Rick se arrepende do que fez também, né? Mas não dá mais tempo. O Daryl vai atrás do irmão. E aí o Merle usa um carro de som para atrair os Walkers e emboscar o governador e seus capangas. Rola uma troca de tiros, o Ben acaba morrendo, ele passa na frente da mira quando o Merle ia matar o governador, e o cara é espancado. Isso foi ideia do Michael Hooker. Tem os 2 dedos também arrancados pelo vilão. Anteriormente, o Glenn, para pedir a Meg em noivado, cortou o dedo de um Walker. Essa mesma prótese foi usada nos dedos do Michael Hooker. A morte do Merlin surgiu nos últimos minutos da filmagem. O Merlin deveria ser um personagem recorrente da 4ª temporada. Também, o Nicotero disse que teria uma versão que foi tirada que a Andrea e o Milton iam colocar uma bomba para acabar com o governador. E a cena que o Daryl encontra o irmão zumbificado e tem que matá-lo. Eu lamentei a saída do Michael Hooker, eu achei ele um ótimo ator e eu gostava do Merlin. Mas ele conseguiu, ainda que de maneiras tortuosas, se render, fazer do personagem mais humano. O Rick, primeiramente, omitiu do grupo o acordo com o governador de entregar a Michonne. Depois ele conta a eles ali e disse que ali é uma democracia sim, quem quiser ir embora pode ir, que ele não é o líder, que nem o governador. Então tem esse contraponto do roteiro. E tem ali o infame zumbi da camisa xadrez, que é uma referência ao filme Dawn of the Dead, do George A. Romero. Vocês repararam que o primeiro episódio começa com um plano abrindo assim, a partir do olho de um Walker? O último episódio começa a partir do olho do governador. Ele esfaqueia o Milton e o deixa ali para morrer, se transformar e morder a Andrea. E acaba que isso acontece, ela é mordida. Não dá tempo para fazer muita coisa, depois a Michonne e o Rick reencontram ela, rola aquela cena ali de despedida, a Michonne que a executa. Coincidentemente, a Amy também foi mordida no pescoço. Foi dito a Lauren Holden que a Andrea não ia morrer nesse episódio, que a Andrea acabaria como líder de Woodbury. Só que isso foi alterado 3 semanas antes das filmagens. Todo o elenco ficou chocado e em entrevistas a Lauren disse que é assim mesmo, The Walking Dead ninguém sabe quando vai morrer. E a decisão gerou debates na internet, muita gente não curtiu. Outra ideia descartada é que a Andrea pediria a Sasha um revólver e tiraria a própria vida. E aí o povo da prisão dá no pé, uma guerra é iminente. O governador parte com seu grupo para a prisão, ainda que eles não tenham tática nenhuma de combate. Ao chegar, encontram tudo aparentemente vazio,
mas o Rick já tinha preparado um plano, eles conseguem encurralar todo mundo com fumaça, tiros. Alguns moradores de Barry sem experiência não sabem o que fazer e correm. O governador, com raiva, depois executa as pessoas. Até o Martinez fica com medo ali do vilão. Uma delas sobrevive e conta pro Rick o que aconteceu, então eles partem para Old Barry. Quem sobreviveu foi a Karen, interpretada pela Melissa Ponzio. Também conta a Sasha e o Tyrese o que aconteceu quando chegam à cidade, e ao final os moradores de Old Barry vão para a prisão. O Rick tentando construir uma nova sociedade. Reconstrução, união, esperança. Esse episódio teria 2 horas de duração inicialmente. Robert Kirkman e o Glenn Mazzara bateram muito de frente por conta de algumas decisões criativas ao longo da temporada. O Kirkman achava que o ritmo da terceira temporada era muito rápido e que também ela estava se distanciando da HQ. Então o Mazzara passou a ter problemas em adaptar os 8 episódios finais. Então ficou difícil conseguir organizar os episódios, fechar todos, as pós-produções. E o medo do Kirkman é que ficasse muito próximo das HQs, a história, no mesmo tempo. Isso levou à demissão do Glenn Mazzara. Por isso que, a partir daí, temos um ritmo mais lento na 4ª temporada, para poder ficar páreo a páreo com a HQ. Quem mais mata aqui? O governador, o Merle e o Rick. O Stephen Yeun, na vida real, é formado em psicologia. O David Morrissey, que interpreta o governador, é casado na vida real, com a bisneta de Sigmund Freud, a escritora Esther Freud. Até a metade da 3ª temporada, 14 mortes foram provocadas por humanos, enquanto os Walkers mataram 3. É isso, pessoal. Isso que foi a 3ª temporada de The Walking Dead. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei ela legal. Realmente, alguns problemas de ritmo. Mas, enfim, eu gosto do governador. Acho a prisão tensa. Tem muito simbolismo aí com relação à liberdade, a proteger o seu lar, a comandar pessoas, a sociedade. Vale a pena dar uma conferida. Eu gosto. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveita também e comenta o que você achou. Acho que o grau de qualidade da série continua alto. Não tem tanto terror assim, mas vale a pena. É isso, vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, mais 2 vídeos aqui também. A gente se vê na 4ª temporada. Um abraço. Fui, tchau, tchau.